É inacreditável o nível de canalice que um militante político é capaz de alcançar para idolatrar e defender cegamente o seu político de estimação. Você provavelmente já está sabendo de toda essa história, mas por garantia eu vou contextualizar muito rapidamente. A Receita Federal publicou uma instrução normativa intensificando o monitoramento sobre movimentações bancárias de pessoas físicas acima de R$5 mil por mês e de pessoas jurídicas acima de R$15 mil por mês. Quando esse fato começou a repercutir, houve grande mobilização popular contra a medida, e essa pressão veio por parte de pessoas de todos os espectros políticos. Não era uma questão de direita contra a esquerda ou vice-versa. Em meio a essas críticas vindas da população, um vídeo específico se destacou, o do deputado federal Nicolas Ferreira. Esse vídeo já ultrapassou 300 milhões de visualizações no Instagram. Ou seja, o alcance já foi muito além das fronteiras nacionais, muito maior do que a população brasileira. Enfim, a pressão foi tanta que o governo decidiu recuar e revogar a medida. Só que a partir daí, aqueles militantes mais fanáticos, aqueles que defendem incondicionalmente tudo aquilo que o governo Lula faz, começaram a agir da maneira mais baixa e desonesta possível para tentar descredibilizar todos aqueles que se opuseram ao aumento na fiscalização. E os ataques foram direcionados principalmente ao deputado Nicolas Ferreira. Eu vou começar pelo jornalismo, ou melhor, por aquilo que dizem ser jornalismo, mas definitivamente não é. Agora o governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. O recuar nunca é bom. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. Primeiro, uma atualização. O vídeo já passou de 300 milhões de visualizações. Agora, o segundo e mais importante ponto que precisa ser esclarecido. Como sempre, o pessoal da Globo News fala sobre um vídeo, mas não mostra o vídeo, ou pelo menos não mostra na íntegra. Dessa forma, o espectador se baseia apenas naquilo que os supostos jornalistas estão falando. Cantanhede falou que Nicolas insistiu na história de taxação de PIX. Ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim. Quando, na verdade, o que o Nicolas fez no vídeo foi exatamente o contrário. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e PIX, que movimentam acima de R$5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o PIX não será taxado. Só que ela não apenas criou uma mentira absurda sobre um vídeo que está aí na internet para que qualquer pessoa possa conferir, como ainda usou essa mentira como base para a criação de outra maior ainda. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Não existe na legislação brasileira nada que configure como crime desacreditar medidas públicas. Simplesmente não existe. Ela inventou isso. E mesmo que fosse crime, Nicolas Ferreira é deputado federal. Portanto, quaisquer palavras dele no exercício da sua função são invioláveis civil e criminalmente. A imunidade parlamentar está prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Mesmo que ela não tenha sido respeitada em casos como o do deputado Marcel Van Hatten recentemente, ela ainda está prevista na Constituição Federal. E ainda tem mais um ponto. Se as medidas constantes na instrução normativa da Receita Federal são mesmo um instrumento importante de combate à sonegação fiscal, quem cometeu um ilícito foi quem revogou a medida, não é mesmo? Agora, a pseudo-jornalista da Globo News está longe de ser a única militante a fazer uso desse jogo sujo. Esse não é um posicionamento de uma pessoa dentro da emissora. O jornal O Globo Política, pertencente ao Grupo Globo, do qual faz parte também a Globo News, também publicou matéria afirmando que Nicolas acusou Lula de querer taxar o PIX. O engraçado é que na publicação feita pelo jornal na rede social X, a matéria foi desmentida pelos próprios usuários através das notas
notas da comunidade. A mesma coisa aconteceu com o perfil da Globo News na publicação com o vídeo contendo os comentários que eu mostrei anteriormente, da Cantanhede. São essas mesmas notas da comunidade que a Meta quer colocar agora no Facebook e no Instagram, no lugar dos verificadores de fatos. Agora fica claro porque o governo Lula e parte da imprensa estão atacando tanto essa decisão, não é mesmo? Mas não acaba por aí. Nas redes sociais, os influenciadores militantes estão trabalhando em peso em cima das mesmas mentiras. Ontem o Chupetinha espalhou a maior fake news da história do Brasil para tentar prejudicar o governo do Lula. Ele disse que o governo do Lula vai taxar o Pix. O próprio governo já decidiu assumir essa narrativa também. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma fala à imprensa, usou a mesma mentira de que desacreditar um instrumento público é crime. Que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Ministro, não importa qual é a opinião de vocês, crimes não são definidos por opinião, eles são definidos pela legislação, e a legislação não define isso como crime. E para começo de conversa, o que Nicolas fez no vídeo foi criticar a medida, isso não tem nada a ver com desacreditá-la. Agora, para piorar ainda mais, Haddad ainda misturou essas falsas acusações com aqueles crimes que realmente foram praticados. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Essa falsificação de boletos, cobrando valores das pessoas se passando pela Receita Federal, de fato, é crime. Só que não foi essa a história da fiscalização da Receita Federal que fez com que esse crime começasse a ser praticado. Uma prova disso, eu recebi no dia 6 de janeiro um e-mail de alguém se passando por uma empresa de contabilidade com um boleto da Receita Federal contendo os dados da minha empresa com a cobrança de um imposto referente ao mês de novembro. É o mesmo tipo de golpe que eles estão se referindo agora, só que praticado muito antes do vídeo de Nicolas e também de toda a repercussão desse caso. Esse tipo de golpe já acontece há muito tempo. Mas Fernando Haddad não foi o único a se pronunciar com base nessas mentiras. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que deveria defender a União, mas atua como se fosse um advogado pessoal de Lula, notificou a Polícia Federal pedindo para que fosse aberto um inquérito para investigar a disseminação de desinformações nas redes sociais. Agora, a mobilização da militância não para por aí. Hoje saiu a notícia na Folha de São Paulo que um grupo de advogados vai acionar o Ministério Público Federal contra Nicolas Ferreira por conta do vídeo que passou de 300 milhões de visualizações, pedindo inclusive a cassação do seu mandato. Que grupo de advogado é esse? O Prerrogativas, popularmente chamado de Prerro, aquele mesmo grupo de advogados militantes que homenageou Janja em sua festa de final de ano em dezembro de 2024. O grupo é tão militante que o próprio jornal O Globo chama de Grupo de Advogados Lulista e Anti-Lava Jato. Agora, sabe para que tem servido todo esse circo criado pela militância? Para esconder outros fatos que têm vindo à tona, como essa matéria da coluna de Tássio Lohan no Metrópolis, que mostra que o governo Lula incinerou entre 2023 e 2024 mais de 1,9 bilhão de reais em medicamentos, vacinas e insumos do SUS. Um valor que em 2 anos já ultrapassou o triplo do que foi incinerado durante os 4 anos do governo anterior. E sabe o que é mais interessante nessa história? No dia 30 de dezembro de 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou uma nota cobrando uma solução urgente do Ministério da Saúde do governo Lula por conta da falta de vacinas em municípios brasileiros, afirmando ainda que a pasta comandada por Nízia Trindade tem sido negligente na compra e distribuição dos insumos e que o descaso do governo federal em garantir a imunização da população não pode ser tolerado. E aí, adianta defender a ciência apenas nos discursos?